Olá, eu sou a professora Luzia Cecília e hoje quero conversar com você sobre algumas coisas que eu gostaria que tivessem me contado quando comecei a dar aulas. Não são fórmulas mágicas, não são receitas prontas e também não são verdades absolutas, são aprendizagens. Algumas vieram de momentos felizes, outras vieram através de erros. Algumas vieram através de situações muito complicadas e outras chegaram em momentos tão difíceis que eu pensei que talvez não estivesse fazendo um bom trabalho. Quando começamos na docência, geralmente carregamos muitos sonhos. Acreditamos que conseguiremos transformar todas as vidas, que todas as aulas serão inspiradoras, que todos os alunos vão gostar de nós, que bastará dedicação para que tudo dê certo. Mas a realidade da sala de aula é muito mais complexa. E isso não significa que a educação seja menos bonita. Pelo contrário, significa que ela é profundamente humana. E tudo aquilo que é humano também é imperfeito. Ao longo dos anos, percebi que existem algumas coisas que poderiam ter tornado a minha caminhada mais suave. Coisas que eu gostaria de ter ouvido lá no início da carreira. Talvez algumas delas façam sentido para você, talvez outras não. Mas espero que esta conversa possa servir como um abraço para quem ensina, porque muitas vezes o professor cuida de todos, mas esquece de cuidar de si mesmo. Então respire, pegue um café ou quem sabe um chá e venha comigo nessa reflexão, porque hoje vamos falar sobre a profissão mais bonita do mundo, mas também sobre os desafios que ninguém escuta e que ninguém costuma contar quando recebemos a nossa primeira turma. Quando comecei a dar aulas, eu acreditava que seria suficiente amar a educação. Eu acreditava que bastava estudar bastante, preparar boas aulas, ser dedicada, gostar dos alunos e tudo daria certo. Lembro da emoção das primeiras aulas, da ansiedade, da expectativa, da vontade de fazer a diferença. Eu me lembro que eu olhava para a profissão com encantamento. E, sinceramente, ainda olho. Porque continuo acreditando no poder transformador da educação. Eu acreditava em tudo isso, em tudo como ela era bonita. Mas existe uma diferença entre aquilo que imaginamos quando começamos e aquilo que descobrimos ao longo do caminho. Ninguém me contou que haveria dias em que eu sairia da escola pensando se tinha feito um bom trabalho. Ninguém me contou que eu passaria noites preparando atividades que talvez nem despertassem nenhum interesse a ninguém. Ninguém me contou que algumas pessoas questionariam o meu trabalho, sem conhecer todo o esforço que existe por trás dele. E ninguém me contou que ensinar envolve muito mais do que transmitir conteúdos. Ensinar é lidar com emoções, com expectativas, com conflitos, com frustrações, com alegrias, com sonhos, com histórias de vida. E talvez seja justamente isso que torna a docência tão especial. Porque nós não trabalhamos com máquinas, nós trabalhamos com pessoas. E pessoas são complexas. Ao longo dos anos eu fui descobrindo que algumas verdades importantes raramente aparecem nos cursos de formação. São aprendizagens que normalmente chegam através de uma experiência ou através da nossa experiência de anos. E a primeira delas é uma das mais difíceis de aceitar, principalmente para quem entra na profissão cheia de entusiasmo, como eu entrei. A primeira coisa que eu gostaria que tivessem me contado lá atrás, quando eu comecei na profissão, é que nem todos os alunos vão gostar de você. E essa foi uma das primeiras lições que aprendi na profissão, e talvez a mais difícil. Quando começamos a dar aulas, acreditamos que se formos dedicados, atenciosos e preparados, todos os alunos irão gostar de nós. Mas não funciona assim, porque a sala de aula é formada por pessoas, e pessoas possuem histórias, experiências, preferências, expectativas diferentes. Vou dar um exemplo para você. Imagina uma professora que passou horas preparando uma aula. Ela pesquisou, criou atividades,
pensou em exemplos, buscou formas de tornar o conteúdo interessante. Chega à sala de aula, cheia de entusiasmo. Começa a explicar. Alguns alunos acompanham, alguns fazem perguntas, mas outros parecem completamente indiferentes. Um olha para o celular, outro conversa, outro não está nem aí, e outro simplesmente demonstra que não quer estar ali. Naquele momento é muito fácil pensar: estou falhando. Mas será mesmo que você está falhando? Com o tempo percebi que nem sempre a reação do aluno fala sobre o professor. Às vezes ela fala, ou essa reação, ela fala sobre o momento que o aluno está vivendo. Talvez ele tenha chegado à escola depois de uma discussão em casa. Talvez esteja enfrentando dificuldades emocionais. Talvez esteja preocupado com algo que nem nós imaginamos. Ou talvez ele simplesmente não goste da disciplina. E tá tudo bem. Porque gostar do professor é aprender com ele. São coisas diferentes. Eu tive alunos que demonstravam um enorme carinho e tive outros que raramente sorriam, que quase nunca participavam, mas que anos depois voltaram para agradecer. Às vezes o reconhecimento não acontece na hora, às vezes demora anos e às vezes ele nunca chega. Mas isso não significa que o seu trabalho não tenha feito a diferença. Existe uma frase que eu gosto muito e que eu procuro sempre levar comigo: nem toda semente floresce diante dos olhos de quem a plantou. E acredito que a educação tem muito disso. Nós plantamos, nós regamos, nós cultivamos, nós cuidamos. Mas nem sempre veremos os bons resultados ou veremos os resultados. Por isso, se eu pudesse voltar lá no início da minha carreira, eu diria para aquela jovem professora: Luzia, faça o seu melhor, ensine com dedicação, trate seus alunos com respeito, prepare suas aulas com muito carinho, mas não condicione o seu valor à aprovação de todos, porque nem todos os alunos vão gostar de você. E isso não faz de você uma péssima professora ou uma professora pior. Faz apenas de você uma professora humana. E essa é uma verdade libertadora. De todas, é a mais libertadora. E existe também uma segunda verdade que eu gostaria muito de ter aprendido lá atrás. Você não vai conseguir salvar todos. Essa talvez seja uma das verdades mais dolorosas da docência, principalmente para quem escolheu a profissão porque acreditava no poder transformador da educação. Quando começamos a dar aulas, muitas vezes carregamos uma missão silenciosa. Queremos ajudar, queremos inspirar, queremos mudar vidas, queremos fazer a diferença. E isso é tão bonito, mas também pode ser muito perigoso, porque sem perceber começamos a acreditar que somos responsáveis pelo destino de todos os nossos alunos. Lembro-me de uma situação que muitos professores com certeza já viveram e já vivenciaram. Você percebe que o aluno é inteligente. Você percebe que ele tem potencial, muito potencial. Você percebe que ele tem capacidade, mas ele não estuda, não entrega as atividades, falta às aulas, não tem comprometimento, parece não enxergar o próprio talento, ele não percebe que ele é bom. Então você tenta ajudar, você conversa com o aluno, você orienta o aluno, você incentiva esse aluno, você oferece novas oportunidades ao aluno, explica novamente o conteúdo, escuta os problemas desse aluno, faz tudo o que está ao seu alcance. E mesmo assim, ele continua fazendo escolhas que o afastam do próprio crescimento. Ah, isso dói, isso magoa, porque o professor se envolve, o professor sente as dores do aluno, o professor torce pelo aluno, o professor acredita nesse aluno, mas existe uma diferença, uma verdade que eu demorei muito para compreender. Nós podemos abrir portas, mas não podemos obrigar ninguém a atravessar essas portas. Podemos ensinar, mas não podemos aprender pelo aluno. Podemos orientar, mas não podemos fazer escolhas pelo aluno.
E quando não entendemos isso, começamos a carregar um fardo, um peso que não nos pertence. Sentimos culpa, frustração, sentimos uma enorme angústia, uma enorme impotência, como se tivéssemos falhado. Mas nem todo o resultado depende do professor. Existem fatores que vão muito além da sala de aula. Questões familiares, e essas pesam. Questões emocionais, essas afligem. Questões sociais, essas causam dificuldade. Questões econômicas, histórias que muitas vezes desconhecemos. Isso não significa desistir do aluno, muito pelo contrário. Significa continuar acreditando neles, sem assumir uma responsabilidade que é impossível para nós. Porque educar não é salvar. Educar é você oferecer oportunidades, é mostrar caminhos, é plantar sementes. Algumas florescerão rapidamente, pertinho de você. Outras levarão anos e algumas talvez nunca floresçam. Isso é um fato. Pelo menos não diante dos nossos olhos. Se eu pudesse voltar ao início da minha carreira lá atrás, eu diria àquela jovem professora: faça tudo o que estiver ao seu alcance, mas não carregue culpa por aquilo que está além do seu alcance. Porque o professor não é responsável por todas as escolhas dos seus alunos. E compreender isso não diminui o seu amor pela profissão. Muito pelo contrário, torna esse amor mais saudável. Porque você percebe que você é humano e que infelizmente não podemos fazer tudo por todos os alunos. E existe mais uma coisinha que eu gostaria que tivessem me dito quando eu comecei lá atrás. O planejamento perfeito não existe. Sim, se há algo que eu gostaria de ter ouvido lá atrás, quando eu comecei a dar aulas, é isso mesmo que você ouviu. O planejamento perfeito não existe. E eu sei que essa frase pode parecer estranha, né? Principalmente para uma professora ou para professores que, como eu, gostam de organizar tudo. Quando eu comecei a dar aulas, eu acreditava que uma boa aula dependia de um planejamento impecável. Eu passava horas preparando atividades. Eu pesquisava, eu lia, eu montava exercícios, eu pensava em exemplos, imaginava cada detalhe. E muitas vezes criava na minha cabeça a aula perfeita. Mas a sala de aula tem uma característica muito interessante. Ela é viva. E tudo aquilo que envolve pessoas é imprevisível. Você pode preparar a melhor aula da sua vida e descobrir que os alunos chegaram agitados por causa de um problema que aconteceu lá no intervalo. Você pode planejar uma atividade maravilhosa e perceber que metade da turma está preocupada com uma prova da outra disciplina. Você pode preparar e organizar tudo com muito cuidado e a internet parar de funcionar, o projetor não ligar ou simplesmente perceber que a estratégia que funcionou com a turma A não funciona com a turma B. E sabe de uma coisa? Isso não significa que você é um mau professor. Significa apenas que você trabalha com seres humanos e que você é um ser humano. Ao longo dos anos, eu aprendi que o planejamento ele é fundamental, mas ele não pode se transformar em uma prisão, porque muitos professores sofrem quando a aula não acontece exatamente como eles imaginaram. Sentem-se frustrados e pensam: não deu certo, eu deveria ter feito melhor, eu deveria ter tomado cuidado, eu falhei. Mas nem sempre a aula que saiu do roteiro foi uma aula ruim. Às vezes foi justamente naquela conversa inesperada que ocorreu o aprendizado mais significativo para o aluno. Às vezes foi naquele momento de improviso que surgiu a conexão com os alunos, vocês riram juntos. E isso é algo que os livros de metodologia raramente ensinam ou nunca ensinam. Existe uma diferença entre planejar e controlar. Planejar é necessário. Controlar tudo é humanamente impossível. Hoje, se eu pudesse conversar com aquela professora lá de trás, que passava horas e horas tentando prever cada detalhe da sua aula, eu diria para ela: Luzia, prepare-se, organize-se, estude,
Faça o seu melhor, mas deixe espaço para o improviso, porque o inesperado também ensina. Porque nem toda aula memorável ela foi perfeita, e nem toda aula perfeita é memorável. Com o tempo, percebi que os alunos dificilmente se lembrariam ou se lembrarão de um slide impecável, mas muitas vezes se lembrarão de uma conversa, de uma escuta, de uma explicação feita de forma simples, de um momento em que se sentiram vistos. Por isso, hoje eu acredito que o melhor planejamento não é o perfeito, é aquele que permite que o professor torne-se humano perto dos alunos. E falando em humanidade, existe uma outra coisa que eu gostaria que tivessem me contado quando eu comecei a dar aulas lá atrás. Tudo bem, você vai errar. E o problema? Sem problemas. Tá tudo bem. E talvez uma das coisas mais libertadoras que aprendi ao longo da minha trajetória, nesses 20 anos de docência, é que você vai errar sim. Não estou dizendo isso para desanimar você. Estou dizendo isso para tranquilizá-lo. Porque quando começamos a dar aulas, temos a sensação de que precisamos acertar sempre. Queremos dar a resposta certa, conduzir a aula da melhor maneira, tomar as decisões corretas, ser admirados pelos alunos, ser reconhecido pelos colegas. Mas a verdade é que ninguém aprende uma profissão sem cometer erros, e com você não vai ser diferente. E a docência não é diferente. Lembro-me das aulas que preparei com um enorme entusiasmo e que, sinceramente, não funcionaram. Lembro-me de atividades que imaginei que seriam incríveis e que não despertaram o menor interesse, como eu esperava. Lembro-me de momentos em que fui rígida demais e de outros em que deveria ter sido mais firme. E lembro-me de comentários que poderia ter feito de forma diferente. De decisões que hoje eu tomaria de uma outra maneira, com certeza. E sabe o que tudo isso significa? Que eu estava aprendendo. Porque o professor também aprende. Às vezes temos a impressão de que apenas os alunos estão em processo de formação. Nós também estamos. Todos os dias, em cada turma, em cada aula, em cada desafio que a escola nos oferece. O problema é que muitos professores tratam os próprios erros com uma dureza que jamais utilizariam com seus alunos. Imagine um estudante que erra uma questão. O que você diria para ele? Provavelmente você diria: você está aprendendo. Acalme-se, tente novamente, continue tentando. Faz parte do processo esse erro. Mas quando somos nós que erramos, muitas vezes pensamos: eu deveria saber disso, eu tinha que ter previsto isso, eu não poderia ter cometido esse erro. Talvez eu não seja bom o suficiente. Percebe a diferença? Oferecemos compreensão aos outros, mas nem sempre oferecemos compreensão a nós mesmos. A inteligência emocional também envolve isso, reconhecer os próprios erros, sem transformar cada falha em uma sentença, em um castigo, em uma punição. Sem transformar cada dificuldade em prova de incompetência. Porque errar não significa que você é um mau professor, significa apenas que você é humano e faz parte do processo. E honestamente, acredito que os melhores professores não são aqueles que nunca erraram, são aqueles que continuam aprendendo, que reconhecem quando precisam mudar, que têm humildade para rever as suas práticas, que não têm medo de crescer. Ao longo dos anos, percebi que meus maiores aprendizados não vieram dos dias em que tudo deu certo. Vieram justamente dos momentos em que precisei parar, refletir sobre aquilo que não funcionou. Por isso, se eu pudesse voltar ao início da minha carreira, eu diria lá atrás: Luzia, você vai errar. Isso não será o fim do mundo. Na verdade, muitas vezes, o começo de uma nova aprendizagem é a partir desse erro. Porque o professor não precisa ser perfeito, ele precisa estar disposto a continuar aprendendo. E isso é muito diferente, certo? Guarde isso para você. E existe mais uma coisinha.
que eu gostaria muito de ter ouvido lá atrás, quando eu comecei na profissão. Alguns pais serão injustos. E aprender a lidar com isso faz parte da profissão, é parte da docência. Essa é uma daquelas lições que ninguém costuma contar para quem está começando a dar aulas. Quando escolhemos a docência, imaginamos que teremos uma parceria natural com as famílias. Olha, acreditamos que os pais e professores caminham na mesma direção. E muitas vezes isso realmente acontece. Existem famílias que te apoiam, que acompanham, que valorizam o trabalho docente, que reconhecem o esforço da escola. Mas existem situações familiares muito difíceis. E eu gostaria de ter sabido disso antes. Porque quando somos jovens, professores, costumamos levar tudo para o lado pessoal. Imagine a seguinte cena. Você preparou a aula, várias aulas. Você corrigiu atividades por vários dias, atendeu aos alunos, fez recuperações, conversou individualmente com cada anjo, tentou ajudar. E mesmo assim é chamado para uma reunião. Ao entrar na sala, escuta algo como: meu filho nunca teve problema antes. Acho que o problema está na forma como a senhora ensina. Ou então, meu filho disse que a prova estava muito difícil. Ou pior, nem eu resolvo a prova, diz a mãe. Ou ainda, ele estuda bastante, então a nota baixa não faz sentido. Naquele momento é natural sentir-se atacado. Afinal, ninguém gosta de ver seu trabalho questionado. Ainda mais quando sabe o quanto se dedicou. Mas existe algo que aprendi ao longo dos anos. Nem toda crítica é um retrato fiel da realidade. Às vezes, ela é apenas o reflexo da preocupação de uma família. E às vezes é o medo de ver o filho enfrentando dificuldades. Essa é a maior. Às vezes é a tentativa de encontrar uma explicação para algo que está acontecendo. E, infelizmente, algumas vezes, essa explicação recai sobre o professor. Isso significa que devemos aceitar qualquer acusação? Não. Significa apenas que precisamos aprender a responder com profissionalismo e não com impulsividade. Porque quando reagimos movidos pela emoção, geralmente aumentamos o conflito, ele fica maior. Quando reagimos com serenidade, aumentando as possibilidades de diálogo, reagimos com mais assertividade. Então, e ao longo da minha trajetória, percebi que existem duas perguntas importantes que o professor deve fazer a si mesmo. E a primeira é: existe algo nessa crítica que pode me ajudar a crescer? Se existir, ótimo, aprendemos, refletimos, melhoramos. Mas a segunda pergunta é igualmente importante. Essa crítica define quem eu sou como profissional? E a resposta é quase sempre não. Uma reunião difícil não define a sua competência. Uma reclamação não define a sua carreira. Uma acusação não apaga anos de dedicação. Porque existe uma diferença enorme entre ouvir uma crítica e carregar essa culpa. E muitos professores passam anos carregando culpas que não lhes pertencem. Se eu pudesse voltar ao início da minha carreira, lá atrás, eu diria: Luzia, escute, reflita, aprenda quando for necessário. Mas não permita que cada palavra negativa determine o valor do seu trabalho. Porque nenhum professor consegue permanecer saudável quando transforma toda crítica em condenação. E a verdade é que alguns pais serão tão injustos, assim como alguns alunos, assim como alguns colegas e até mesmo alguns gestores. Mas isso não diminui a importância do que você faz todos os dias dentro da sala de aula. Tenha certeza disso. E já que falamos em situações difíceis, existe outra coisa que eu gostaria muito de ter ouvido lá atrás, quando comecei a dar aulas. Alguns gestores também serão injustos. E essa talvez tenha sido uma das lições mais difíceis que eu tive que aprender. Essa foi uma das lições mais difíceis que aprendi ao longo da minha trajetória.
Quando começamos a dar aulas, acreditamos que a liderança da escola será sempre uma fonte de apoio. Imaginamos que gestores e professores estarão sempre do mesmo lado. E muitas vezes isso acontece mesmo. Existem coordenadores que acolhem, diretores que inspiram, líderes que fazem o professor crescer, profissionais que tornam a escola um lugar melhor. Mas nem sempre é assim. E eu gostaria que alguém tivesse me preparado para isso, porque existem situações em que o professor faz tudo o que está ao seu alcance. Ele planeja, ele ensina, ele participa, se dedica. Mas ainda assim sente que nunca é suficiente. Parece que o olhar está sempre voltado para aquilo que falta. Parece que aquilo que deu errado, ou para aquilo que deu errado, para aquilo que precisa ser corrigido, e não para tudo aquilo que já foi construído. Talvez algumas de vocês ou alguns de vocês já tenham vivido algo parecido. Você realiza um projeto que dá certo, recebe elogios dos alunos, percebe avanços na aprendizagem. Mas na reunião seguinte, ninguém menciona nada. Em compensação, basta surgir um problema para que tudo se torne o centro da conversa. Com o tempo, isso desgasta, porque todo ser humano precisa sim de reconhecimento, não de elogios constantes, mas de reconhecimento, de sentir que seu esforço é percebido. Outra situação também que acontece muito com o professor, aí ele passa a sentir medo, porque ele passa a ter medo de errar, medo de se posicionar, medo de dar opiniões, ele passa a ter medo de ser julgado. E quando o medo entra pela porta, a criatividade costuma sair pela janela. Ninguém cresce em um ambiente onde precisa se proteger o tempo todo. E ao longo dos anos eu aprendi algo muito importante. Nem toda liderança será a liderança que gostaríamos de ter. Nem todo gestor terá a sensibilidade que esperamos. Nem toda escola oferecerá o suporte ideal. E isso dói, machuca, desampara. Principalmente porque passamos grande parte da nossa vida dentro desses espaços. Mas existe algo que não podemos permitir. Não podemos entregar a nossa identidade profissional nas mãos de outra pessoa. Porque quando fazemos isso, passamos a depender exclusivamente da aprovação externa para acreditar no nosso valor. E isso é muito perigoso. Se eu pudesse voltar ao início da minha carreira lá atrás, eu diria para aquela Luzia jovem e sonhadora: Luzia, aprenda com os bons gestores, inspire-se neles, observe o que eles fazem, mas também aprenda com os gestores difíceis, porque eles vão ensinar algo igualmente importante. Vão ensinar o tipo de profissional que você não deseja se tornar. E ao longo da vida profissional encontraremos líderes extraordinários e encontraremos também líderes ruins. Mas nenhum deles deve ter o poder de definir quem somos. Porque a sua competência não desaparece quando alguém deixa de reconhecê-la. O seu valor não diminui porque alguém não o percebe. E a sua dedicação não deixa de existir porque não foi mencionada em uma reunião. Continue aprendendo, continue crescendo, continue sendo o profissional que você acredita que é. Porque no final das contas, a sua trajetória será muito maior do que qualquer gestão passageira, certo? E existe uma outra aprendizagem que demorou muitos anos para fazer sentido para mim também. Uma palavra pequenininha, apenas 3 letras, mas que pode proteger a sua saúde emocional de qualquer forma e que protege, sim. A palavra é não. Se eu pudesse voltar ao início da minha carreira e dar apenas um conselho para aquela jovem professora que começou lá atrás, talvez fosse este: aprenda a dizer não, N-A-O-T-I-O. E eu sei que isso pode parecer estranho, principalmente em uma profissão construída sobre o cuidado. Nós escolhemos ensinar porque queremos ajudar, queremos contribuir, queremos fazer a diferença. E justamente por isso acabamos aceitando mais do que deveríamos. Aceitamos mais uma atividade,
aceitamos mais uma reunião, aceitamos mais um projeto, mais uma responsabilidade, mais uma demanda e por aí vai, né? Mais um pedido. E vamos acumulando tudo isso acreditando que estamos sendo bons profissionais. Até que chega um momento em que estamos simplesmente exaustos. Durante muito tempo eu associei o não à falta de colaboração. Parecia egoísmo, parecia falta de comprometimento. Mas hoje eu penso diferente, graças a Deus. Hoje entendo que dizer não muitas vezes é uma forma de proteger aquilo que temos de mais importante, a nossa saúde, a nossa energia, a nossa capacidade de continuar ensinando. Vou dar um exemplo. Imagine um professor que já está sobrecarregado. Tem aulas para preparar, tem atividades para corrigir, pilhas e pilhas de provas, reuniões para participar, demandas administrativas a cumprir. Então surge mais uma solicitação. E ele pensa: se eu recusar, vão achar que não sou comprometido. Então ele aceita, mesmo sabendo que não terá tempo, mesmo sabendo que já está cansado, mesmo sabendo que isso custará horas de descanso, mesmo sabendo que será horas longe da família. Quantas vezes fazemos isso? Quantas vezes colocamos as necessidades de todos à frente das nossas? A verdade é que ninguém consegue sustentar esse ritmo por muito tempo, nem para sempre. Porque existe uma diferença entre dedicação e autossacrifício. Dedicação fortalece, sim. Autossacrifício constante adoece. E a inteligência emocional nos ajuda justamente a perceber essa diferença. Aprender a dizer não significa deixar de colaborar, não significa abandonar as responsabilidades, não significa tornar-se indiferente, significa reconhecer limites. E reconhecer limites é um ato de maturidade, porque professores também têm família, também têm problemas, também ficam cansados, também precisam descansar, também precisam viver. Ao longo dos anos, descobri algo muito importante. Toda vez que dizemos sim para tudo, acabamos dizendo não para alguma coisa. Cada escolha é uma renúncia. Às vezes estamos dizendo não ao descanso. Às vezes estamos dizendo não ao tempo com a família. Às vezes estamos dizendo não à nossa saúde. E esse preço costuma ser muito alto. Por isso, se eu pudesse voltar ao início da minha carreira, eu diria lá atrás: Luzia, você não precisa carregar tudo. Você não precisa resolver tudo. Você não precisa aceitar tudo. Porque limites não diminuem o seu compromisso com a educação. Eles ajudam a preservar sua permanência nela. E talvez uma das formas mais importantes de cuidar dos outros seja, primeiro, aprender a cuidar de si mesmo. Se você não cuidar de você, não tem como cuidar do aluno. E existe uma consequência direta da dificuldade de dizer não. Algo que muitos professores reconhecem muito bem. A sensação de que o trabalho nunca termina. E essa é uma das coisas que eu gostaria que tivessem me contado quando comecei a dar aulas. Essa é uma das coisas que eu realmente gostaria que tivessem me contado quando comecei a dar aulas. O trabalho nunca acaba, nunca termina. E eu não digo isso para desanimar ninguém, pelo amor de Deus. Digo isso porque compreender essa realidade pode nos ajudar a viver a profissão de uma forma mais saudável. Quando comecei a lecionar, eu tinha a impressão de que chegaria um dia em que tudo estaria certo, ou estaria pronto. As aulas preparadas, as provas corrigidas, os planejamentos concluídos, os relatórios entregues, as demandas respondidas. E então eu poderia descansar tranquilamente. Mas esse dia nunca chegou, porque a docência é uma profissão viva. Sempre existe algo a planejar, sempre existe algo a corrigir, sempre existe algo a organizar, algo para responder, algo para melhorar. E isso acontece porque trabalhamos com pessoas. E as pessoas estão sempre mudando. E vou dar um exemplo simples. Você termina de corrigir todas as atividades.
Sente aquela sensação de alívio. Finalmente acabou. Mas logo se lembra de que precisa preparar a próxima sequência de aulas. Quando termina o planejamento, percebe que há uma reunião marcada. Depois da reunião, surgem novos encaminhamentos e relatórios. Quando conclui os encaminhamentos e os relatórios, chegam novas avaliações. E o ciclo começa e recomeça. Durante muito tempo eu acreditava que precisava concluir tudo. Absolutamente tudo. Mas sabe o que eu descobri? Se eu esperar o trabalho acabar para descansar, talvez eu nunca descanse. Porque o trabalho continuará existindo. O que precisa existir também são os nossos limites. E isso foi uma aprendizagem importante para mim. Nem toda atividade precisa ser feita hoje. Nem toda mensagem precisa ser respondida agora, imediatamente. Nem toda demanda é tão urgente que eu não possa descansar. Às vezes confundimos urgência com ansiedade e acabamos transformando nossa rotina em uma corrida permanente. O problema é que viver correndo cobra um preço. Começamos a sentir um cansaço constante, uma certa irritação, dificuldade para relaxar, sensação de culpa quando estamos descansando. Olha que absurdo! Como se parar fosse algo errado. Mas descansar não é abandonar a profissão. Descansar faz parte da profissão. Porque ninguém consegue ensinar estando cansado, permanentemente esgotado. Se eu pudesse conversar com aquela professora lá do início, eu diria para ela: Luzia, faça o seu melhor, organize-se, seja responsável, comprometa-se sempre com o seu trabalho. Mas eu também diria para ela: permita-se encerrar o expediente, permita-se desligar, permita-se viver além da escola, permita-se andar, caminhar, permita-se, porque o trabalho ele é infinito e nós não somos infinitos. Nossa energia é limitada, nosso tempo é limitado, a nossa saúde é muito limitada. E quando entendemos isso, começamos a construir uma relação mais equilibrada com a profissão. Uma relação que nos permita e que nos permite permanecer nela sem perder a nós mesmos no meio do caminho, certo? Fica a dica. E depois de muitos anos de profissão, percebi uma verdade que talvez seja uma das mais importantes deste vídeo. Cuidar de si ou cuidar de você não é egoísmo. Na verdade, pode ser uma das maiores demonstrações de responsabilidade que um professor pode ter consigo mesmo. Vem comigo. Durante muito tempo eu acreditei que cuidar de mim era algo que podia esperar. Primeiro vinham os alunos, depois as aulas, depois as correções, depois os relatórios, depois as reuniões, depois as demandas da escola. Sim. E somente depois, se sobrasse tempo, eu cuidaria de mim. O problema é que esse tempo, esse depois, quase nunca chegava. Talvez você já tenha vivido e sentido algo parecido. Você termina um dia inteiro de trabalho, está esgotado, cansado, mas continua respondendo mensagens, continua pensando nas atividades, continua planejando, continua preocupado e aos poucos vai deixando de lado coisas que fazem bem. Uma caminhada, uma corrida, um café sem pressa, uma conversa com os amigos, uma leitura por prazer, uma corrida no parque, como eu amo correr, uma viagem, um momento de silêncio, um momento para não se fazer nada mesmo, tá? Não precisa nem ter nada programado. Parece pouco, né? Mas não é, não é. Porque esses momentos não são luxo, são necessidades. Existe uma ideia muito perigosa na educação, a ideia de que o professor deve estar sempre disponível o tempo todo. O que deve, e que deve colocar sempre os outros em primeiro lugar e que deve suportar tudo. Mas ninguém consegue oferecer cuidado quando está completamente esgotado. Ninguém consegue acolher quando não encontra espaço para acolher a si mesmo.
E ninguém consegue ensinar com entusiasmo, com alegria, quando perdeu a própria energia. Lembro-me de uma fase em que eu me sentia culpada quando eu descansava. Me sentia culpada quando saía para fazer alguma coisa só para mim. Talvez alguns professores entendam exatamente o que eu estou dizendo. Você está sentado assistindo a um filme, mas pensa nas provas. Você está passeando, mas lembra do planejamento. Está em um almoço com a família, mas continua mentalmente dentro da escola. E isso é muito comum. Porque a docência não termina quando o sinal toca. Ela costuma continuar dentro da nossa cabeça. Mas existe uma diferença entre amar a profissão e viver exclusivamente para ela. Com o passar dos anos, aprendi que cuidar de mim não me torna uma professora pior. Pelo contrário, me torna uma professora muito melhor. Porque quando eu corro, quando eu saio, quando eu caminho, eu volto mais leve. Quando descanso, volto mais paciente. Quando cuido da minha saúde, volto mais presente. Quando me permito viver, volto com mais energia para ensinar. E talvez essa seja uma das lições mais importantes que eu aprendi ao longo desses 20 anos de docência. E você também deve entender isso. Você não precisa escolher entre ser um bom professor e cuidar de si mesmo. As duas coisas podem caminhar juntas. Na verdade, deveriam caminhar juntas. Se eu pudesse voltar ao início da minha carreira, eu diria: Luzia, cuide dos seus alunos. Cuide da sua profissão. Cuide da educação. Mas não se esqueça de cuidar da pessoa que existe por trás da professora. Porque essa pessoa também importa. Importa muito. Porque cuidar de si não é egoísmo, é inteligência, é equilíbrio. Cuidar de si é sobrevivência, é acima de tudo amor próprio. Guarde isso com muito carinho. Cuide de você. E existe uma verdade que demorou muito para fazer sentido para mim. Uma verdade simples, mas extremamente importante. Sua saúde vale mais que qualquer relatório. E é sobre isso que vamos conversar agora. Se existe uma frase que eu gostaria que todo professor guardasse no coração, é essa. Sua saúde vale mais que qualquer relatório, mais que qualquer planilha, mais que qualquer formulário, mais que qualquer prazo, mais que qualquer documento. E eu sei que essa afirmação pode parecer óbvia, mas na prática nem sempre vivemos como se ela fosse tão verdadeira assim, tá? Porque a escola tem urgências. E como tem urgências? Tudo é para ontem. A educação tem demandas. Os prazos chegam. As cobranças aparecem. E aos poucos, muitos professores começam a agir como se fossem máquinas, como se pudessem continuar funcionando indefinidamente, sem descansar, sem parar. Triste isso, né? Sem adoecer. Mas a realidade é outra. Somos seres humanos, como já dito aqui muitas vezes, somos seres humanos. E seres humanos possuem limites. Ao longo da minha trajetória, vi muitos professores extraordinários e maravilhosos, profissionais extremamente dedicados, competentes, maravilhosos mesmo, apaixonados pela educação. Mas também vi muitos deles adoecerem. Ansiedade, insônia, estresse constante, exaustão emocional, problemas físicos, problemas emocionais. E muitas vezes tudo começou da mesma forma, com pequenas renúncias, com pequenas coisinhas do tipo: vou descansar depois, vou resolver só mais uma coisinha, vou terminar apenas esse relatório, vou responder apenas mais esta mensagem. E quando percebemos, o descanso ficou para depois, a saúde ficou para depois, a vida ficou para depois. Mas existe uma pergunta importante nisso tudo. De que adianta entregar todos os relatórios se estamos destruindo nossa própria saúde nesse processo? De que adianta cumprir todas as demandas se estamos perdendo a alegria de viver? A verdade é que a escola continuará existindo, os relatórios continuarão existindo,
As demandas continuarão existindo, mas existe apenas uma pessoa que pode cuidar da sua saúde. Você. Pense nisso. E ninguém fará isso por você, senão você mesmo. Aprendi algo muito importante ao longo dos anos. O professor não precisa provar seu compromisso através do sofrimento. E vou repetir. O professor não precisa provar o seu compromisso através do sofrimento. Durante muito tempo, romantizamos a exaustão, como se estar cansado fosse sinal de dedicação, como se estar sobrecarregado fosse prova de competência, como se sacrificar a própria saúde fosse algo admirável, mas não é. O sofrimento não deveria ser critério para medir o valor de ninguém, nem de um professor, nem de qualquer outro profissional. Então, se eu pudesse voltar ao início da minha carreira, eu diria: Luzia, cumpra suas responsabilidades, faça o seu trabalho com serenidade, seja comprometida, mas nunca se esqueça de uma coisa: nenhum relatório vai abraçar você quando você estiver exausta. Nenhuma planilha vai cuidar da sua saúde. Nenhum prazo vai devolver o tempo que você perdeu consigo mesmo. Por isso, cuide-se. Durma, descanse, faça exames, passeie com seus filhos, pratique uma atividade física, reserve aquele tempo para você. Converse com pessoas que você ama. Procure ajuda quando precisar. Porque sua saúde não é um detalhe. Ela é a condição que torna todo o resto possível. E nenhuma tarefa vale mais do que tudo isso que nós falamos. Certo? E depois de todas essas aprendizagens, desses conhecimentos que adquiri ao longo desses 20 anos, existe uma última reflexão que eu gostaria de compartilhar com todos vocês. Talvez a mais importante de todas. Você não precisa ser perfeito. Você não precisa ser herói. Você precisa apenas continuar sendo humano. E depois de todos esses anos de educação, são 20, só no magistério, em sala de aula, existe uma conclusão a qual eu cheguei. Talvez a mais importante de todas. Você não precisa ser perfeito. Quando começamos a dar aulas, muitas vezes carregamos uma expectativa silenciosa. A expectativa de sermos professor ideal. Aquele que domina todos os conteúdos. Aquele que resolve todos os problemas. Aquele que consegue motivar todos os alunos. Aquele que nunca se cansa. Aquele que nunca falha. Aquele que sempre sabe o que fazer. Mas a verdade é que esse professor não existe. E sabe por quê? Porque ele é uma invenção, uma imagem impossível, um modelo que ninguém consegue sustentar por muito tempo. Durante anos, observei colegas extraordinários, professores brilhantes, profissionais admiráveis. E sabe o que todos eles tinham em comum? Nenhum era perfeito. Todos tinham inseguranças, todos tinham as suas dúvidas, todos tinham as suas falhas, enfrentavam dificuldades, todos cometiam erros, todos passavam por dias difíceis. O que os tornava especiais não era a perfeição, era a humanidade. Era a capacidade de continuar, de aprender, mesmo quando tudo estava difícil, de recomeçar, de não desistir. Existe uma frase que eu gosto muito, 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 muito. E os alunos raramente se lembram do professor perfeito, mas eles costumam se lembrar do professor que os fez sentir importantes. E isso muda tudo. Não é o perfeito, mas aquele que fez com que eles se sentissem muito importantes. Por isso, não é uma busca pela perfeição, é um encontro entre pessoas. Ensinar é encontro entre pessoas, entre histórias, entre vidas. Ao longo da carreira, percebi que algumas das minhas melhores aulas não foram as mais planejadas. Algumas das conversas mais importantes que aconteceram foram em momentos simples. E algumas das aprendizagens mais significativas surgiram justamente quando eu me permiti ser humana. Quando eu reconheci que não sabia tudo,
quando pedi desculpas por um erro, quando eu admiti que também estava aprendendo. E talvez seja isso que os alunos mais precisam ver. Não são heróis, não super-humanos, mas pessoas reais, pessoas que enfrentam desafios, que aprendem, que crescem, que continuam caminhando. Se eu pudesse voltar ao início da minha carreira lá atrás, com certeza eu diria para aquela jovem professora que iniciava: Luzia, faça o seu melhor, estude, prepare suas aulas, comprometa-se com os seus alunos, mas não tente ser perfeita, porque a perfeição afasta, a humanidade aproxima. E é justamente nessa humanidade que mora a beleza da docência. Porque ensinar não é ser herói, ensinar é estar presente, é construir pontes, é oferecer caminhos, é acreditar. E isso já é extraordinário, né? Isso é maravilhoso. Isso é sensacional. E é com essa reflexão que eu gostaria de encerrar a nossa conversa. Porque no final das contas, existe uma verdade que reúne tudo aquilo que vimos hoje. Cuidar do professor é cuidar da educação. E chegamos ao final dessa conversa. E antes de encerrar, gostaria de fazer uma última reflexão com você. Juro que eu estou acabando. Ao longo desse vídeo, compartilhei algumas coisas que eu gostaria que tivessem me contado quando comecei a dar aulas. Falamos sobre alunos, falamos sobre expectativas, falamos sobre erros, sobre frustrações, sobre limites, sobre saúde emocional. E talvez alguém esteja pensando: o que todas essas reflexões têm em comum? A resposta é simples. Todas elas falam sobre humanidade. Porque durante muito tempo acreditamos que o bom professor era aquele que suportava tudo, que nunca reclamava, que nunca cansava, que nunca se frustrava, que nunca chorava, que nunca pensava em desistir. Eu pensei. Mas hoje sabemos que isso não é verdade. O professor sente, o professor sofre, o professor cansa, o professor se preocupa, o professor se decepciona. O professor também precisa de apoio, sim. E reconhecer isso não diminui a importância da profissão. Pelo contrário, humaniza a nossa profissão. Não somos de ferro. Durante anos, ouvimos falar sobre a importância de cuidar dos alunos. E isso é extremamente fundamental, cuidar dos alunos. Mas talvez tenha chegado o momento de fazermos uma pergunta igualmente importante. Quem está cuidando de quem ensina? Porque quando um professor adoece emocionalmente, ninguém sofre sozinho. A escola sofre. Os alunos, a escola sofre. Os alunos sofrem. As famílias sofrem. A aprendizagem sofre. Mas quando um professor é acolhido, quando é respeitado, quando encontra apoio, quando consegue cuidar da própria saúde emocional, toda a comunidade escolar se fortalece. Talvez a educação do futuro não dependa apenas de novas metodologias. Não. Nem apenas de novas tecnologias. Também não. Talvez ela dependa também da nossa capacidade de cuidar das pessoas que tornam a educação possível todos os dias. Os professores. Se eu pudesse resumir tudo que conversamos hoje em uma única frase, seria esta: o professor não precisa ser perfeito. O professor não precisa ser herói. O professor não precisa carregar o mundo sozinho. Ele precisa apenas continuar sendo humano. Isso já é suficiente. Quero agradecer a todos pela sua companhia até aqui. Se você é professor, espero que este vídeo tenha sido um abraço bem grande, bem gostoso em você. E se você é gestor, espero que tenha sido um convite a uma reflexão. Se você é estudante, espero que tenha ajudado a enxergar um pouco a pessoa que existe por trás da profissão, ok? Eu sou a professora Luzia Cecília, professora, pesquisadora e alguém que continua acreditando profundamente no poder transformador da educação. Muito obrigada pela sua companhia.
e espero encontrá-lo em uma próxima conversa sobre educação, inteligência emocional e formação de professores. Um grande abraço e até breve.